tá fazendo. Nossa, a Dilma fala tão mal. Com certeza ela não é uma boa política. Ai, o Marx não pode ficar criticando o capitalismo porque ele era sustentado pelo Engels. Mas afinal, como eu ganho debates? Lembrando que não é eu, tá? Eu sou péssimo debatendo, inclusive. É o mundo, tá? Teve um cara no mundo chamado Arthur Schopenhauer, um filósofo pessimista, que de uma forma bem resumida e tosca, ele não via muito sentido na vida e via lá no amor o mal necessário da espécie humana. Ele é um cara muito importante na filosofia e ele vai ter uma série de livros. But, que é must em inglês, um livro dele é bastante usado sem mesmo as pessoas se tocarem, principalmente pós redes sociais, né? Popularização das redes sociais. Qual é o nome desse livro? Como vencer um debate sem precisar ter razão. 38 estratagemas. Dialética heurística. Parece o nome daqueles livros assim, tipo 37 formas de enriquecer na vida. Neste livro ele estudou as formas que as pessoas usavam para discutir. É tipo um esqueleto de como funcionam debates. Ele usou de lógica, observação pessoal. No livro ele diz que ele passou por vários momentos assim também. Ele fez 38 estratagemas, mais ou menos a mesma coisa que estratégia, do grego. Estratégia. Para ilustrar isso. Ou como ele mesmo diz no livro, é a arte de discutir, mas precisamente a arte de discutir de modo a vencer, e isso por meios lícitos ou ilícitos. Esse livro ajuda muito a compreender como as pessoas usam sofismas, fazem falácias, como os políticos apresentam seus projetos, como os próprios advogados atuam na sociedade. Sofisma e falácia de uma forma bem resumida seria mais ou menos assim. São premissas verdadeiras para fazer uma construção de uma ideia que é falsa. Sofisma ele é pensado para enganar e a falácia é um próprio erro no pensar. Exemplo, Deus é amor, o amor é cego, Steve Wonder é cego, logo Steve Wonder é Deus. Ou outra, Usain Bolt é o maior velocista da história, Usain Bolt é negro, logo todos os negros são velocistas. Claro que são exemplos bem simples, bem fáceis de refutar, sim, mas isso é mais ou menos para esclarecer como funciona um sofisma ou uma falácia. Ele fez 38 estratégias ou estratagemas e a gente não vai falar de todos, mas na descrição aqui do vídeo tá o livro, tá? Pegamos alguns acontecimentos que estão em alta e a gente pegou as estratégias de argumentação dessas próprias ideias, tá? Não entendeu? Calma um pouco, vamos lá. Antes de falar das estratégias em si, ele vai definir que debates podem ser conduzidos de duas formas. O ad rem, foco na questão, que seria a forma de chegar à verdade, porque nela tu trabalha só a ideia, e o ad hominem, que seria o foco no oponente. Não acrescenta nada na busca da verdade dos fatos, assim. E aqui se encaixam os haters e os bolsominions, né? São poucos ainda no nosso canal, mas eles se multiplicam nem pragas. Sim, porque tudo ainda é pouco no nosso canal, né? Feitas essas ressalvas, então, que é qual? Esqueleto do debate, uso de sofismas e falácias, ad rem e ad hominem. Isso é a base para o debate. Dentro disso vai ter as estratégias. Vamos lá pro primeiro fato. O Jean Willis, o senhor deputado federal do PSOL, ele acabou de fazer um projeto de lei que é para ser um contraponto da escola sem partido. Eu nem vou falar do projeto que eu não li. Não vou ter esse comentário ainda sobre isso. Porém, dá para saber que o debate muitas vezes vai ser levado para que lado? Ai, esse cara é gay, esse cara é gay, esse cara é socialista, comunista, esse cara quer fazer as crianças... Esse é o ex-BBB... Essas são as críticas que provavelmente uma parcela da população vai fazer pro Jean. Vocês entenderam que essas críticas em nada falam do projeto. Ela é a estratégia 16 do livro do Arthur Schopenhauer, que é desqualifique o argumento do outro, usando esse ad hominem puro, assim, tipo, essa agressão somente à pessoa. Peguei o Jean, mas poderia ser qualquer político. Então, por se ter um preconceito já com ele, tu vai fazendo, né, uma série de críticas somente à pessoa. Tu não tá interessado em ler o projeto, saber se a ideia é boa, etc, etc, etc. A pessoa A afirma: olha, acho que bandido não pode ser tratado assim. Deveria haver ressocialização. A pessoa B: então se o bandido matar tua família, tu vai fazer o quê? Com esse pensamento, tu tá deixando um monte de bandido ir pra rua pra cometer crimes. Maria do bandido! Isso é estratégia 24. Como tornar a alegação do outro inconsistente. Porque em nenhum momento a pessoa A defendeu um bandido. E as colocações da pessoa B, elas não estão ligadas com haver ressocialização. Eu peguei e usei outros argumentos, que eu não estou falando sobre ressocialização, para desqualificar essa pessoa aqui. Inclusive, se houvesse ressocialização, talvez a lógica fosse contrária. Mas isso é assunto para outro vídeo. Essa outra tá no livro, inclusive. O Ministério da Educação criou uma campanha para combater a discriminação aos homossexuais, tá? O deputado Jair Bolsonaro começou a usar muito o termo kit gay e ditadura gay. Esses gaysistas
cada vez que ele ia falar sobre esse projeto. E também começou a falar para as pessoas que esse projeto queria que as pessoas achassem normal os filhos serem gays. Não que isso seja um problema pro Jair Bolsonaro, né? Então ele conseguiu, numa boa parte da população, obviamente, criar a ideia de que as crianças seriam orientadas a serem gays. Isso é a estratégia 32. Colhe um sentido ruim na alegação do outro. Caso, de acordo com o Jair Bolsonaro, as crianças orientadas a serem gays ou terem um comportamento mais respeitoso com outras formas, tal, pro Jair Bolsonaro isso seria ruim. A pessoa A alega: deve-se continuar reprimindo e criminalizando cada vez mais o uso de drogas. sei lá, por vários motivos, né? Droga causa um monte de coisa. Os motivos não interessam aqui. A pessoa B vai dizer: bom, não adianta falar isso na teoria se na prática as pessoas continuam comprando, vendendo, etc. isso é estratégia 33. Invalide a teoria pela prática. Por que nesse exemplo eu invalidei a teoria reprimir e criminalizar o uso de drogas? Por quê? Mesmo aceitando essas premissas, né, o Estado reprime, ele criminaliza já o uso de drogas, na prática as pessoas estão fazendo. Isso é errado porque se a prática não se encaixa em uma teoria, o que está errado é a teoria, não a prática, obviamente, né? Isso também é comum naquelas discussões sobre criacionismo e evolucionismo. Evolução ainda não caiu por terra porque tudo que é prática, tudo que tu pesquisa de campo, que tu acha de fóssil em relação a isso, sempre vai encaixar dentro da teoria. Então, uma teoria válida. Por isso que aqueles argumentos assim, ó, olha, é só uma teoria. não, uma teoria é uma coisa incrível assim de se fazer, de se pensar e tal. It's the only possibility, Phoebe. São exemplos simples que ajudam a compreender mais ou menos como funciona um debate, ainda mais em ano eleitoral, né? E como defender determinados pontos de vista com honestidade intelectual. E isso é fundamental em ciências humanas, porque ciências humanas ainda tem um monte de gente que acha que é axiologia. Fica alguns questionamentos disso tudo. Será que somente bons motivos ganham debates? Por que a gente tem essa ânsia de vencer debates? Quando a gente discute, a gente escuta realmente o que a outra pessoa está falando? É possível pautas importantes na sociedade avançar num debate justo? Ou será que Schopenhauer estaria certo? Que essas motivações são componentes da perversidade humana? Pois, de acordo com ele, se não fosse isso, então em todo debate teríamos de exigir que a verdade fosse mostrada, sem nos preocupar com a nossa opinião ou a do outro. Era isso, gurizada. Não esquece de curtir a página do Facebook, se inscrever no canal, me dá um abraço quando me vê. Beijo no cérebro de todo mundo e tchau! Já que tu resistiu até aqui, eu vou contar uma história pra ti. Aqui no Rio Grande do Sul tem um cara chamado Lia Pires. Ele faleceu, mas ele era considerado um grande advogado que usava de grandes argumentos. Ele era inteligentíssimo. Eu vou contar pra vocês uma dessas historinhas dele. Tinha a história uma vez que ele defendeu um sapateiro que era acusado de ter matado o vizinho. Por que o sapateiro matou o vizinho? Porque o vizinho passava todo dia na frente do sapateiro e gritava: Ô, viado! E aí no outro dia lá... Ô, viado! Daí no outro dia... Ô, viado! Até que um dia um sapateiro se irritou, pegou uma arma, pá! Matou o vizinho. Lia Pires foi defender esse sapateiro. O sapateiro cometeu um assassinato, era um assassino. Lia Pires foi lá defender. Toda vez que o Lia Pires ia falar pro juiz, ele falava assim, ó: excelentíssimo doutor juiz, dono de grande sapiência. E falava o que ele tinha que falar: meu cliente não é culpado, né? Ia lá falar com o juiz com a segunda vez: excelentíssimo doutor juiz, grande sapiência, nobre magistrado. E falava o que ele queria falar. Excelentíssimo doutor juiz, rei da inteligência suprema, né? Falava o que ele queria falar. Até que na quarta vez ele foi falar, o juiz: Não precisa tudo isso pra falar comigo. E o Lia Pires pegou e lançou: olha, juiz, se eu te elogiando, o senhor ficou bravo, imagina o meu cliente que ficou um tempão ouvindo coisas ruins. O Lia Pires conseguiu que o sapateiro fosse absolvido. A pergunta é: que falácias, ou que sofismas, ou que estratégia de debate Lia Pires usou?